Nesta edição, o programa TVDH fala sobre o 13 de maio e a invisibilidade de negros e negras no Brasil. Eu, Del Souza, e a professora Rogéria Gladys, doutora em Direito, professora do curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e integrante do Conselho da Mulher do Recife, recebemos Inaldete Pinheiro, uma das fundadoras do Movimento Negro do Recife, ela que também é escritora, contadora de história, pesquisadora, graduada em enfermagem, mestre em serviço social e ativista dos movimentos sociais. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Quando você ouve falar sobre o 13 de maio, o que vem à sua mente? Uma data de celebração ou de reflexão? Para muitos intelectuais e integrantes de movimentos negros, a data não é sinônimo de libertação dos povos escravizados. Ao contrário, representa apenas o interesse de uma sociedade branca com privilégios e poderes ratificados pela Lei Áurea. Uma lei assinada em 1888 que não aborda questões de inclusão política e social dos negros e negras na sociedade brasileira. Se ao longo desses 136 anos a abolição foi retratada como um evento isolado, uma suposta solução para os problemas enfrentados pela população negra, a realidade é muito complexa. A falta de políticas efetivas de integração e equidade social reforça essa exclusão e essa desigualdade na população negra. E hoje eu recebo com muita honra a professora Rogéria Gladys e também Inaldete Pinheiro para a gente falar sobre essa data, o 13 de maio, que é colocada para a gente como esse momento da libertação, né? Uma libertação que a gente sempre faz um entre aspas, mas que a gente também sabe que teve muitas coisas que ficaram de fora desse episódio. E eu queria começar já conversando com a senhora. Esse momento, a gente pode atribuir hoje essa falta de saber vivenciar, de saber trazer à tona essas questões que não estão ou enquadradas ou sendo abordadas nessa lei. Tem a ver também com a falta do letramento racial? Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite, um prazer, professora Gleice. Eh, eu acho que nós, negros, fomos, depois desse 13 de maio, tínhamos que marcar uma história na nação de um apagamento geral, né, que não houve escravidão, não houve. E essa escravidão foi lenta, há quem diga, né, se houve escravidão, essa foi lenta, e que estava tudo bem, né, que a África era muito ruim, melhor ter sido escravo no Brasil. E muita gente acredita nisso, talvez até hoje, em minoria, mas muita gente pensava nessa história porque estava escrito, estava dito, repetido. Então, o 13 de maio, quando aconteceu. Antes eu ficava muito chateada quando eu via os mais velhos ainda lembrar, dizer a princesinha, Dona Isabelzinha, Dom Pedrinho, mas hoje eu compreendo, porque hoje, você ser escravo e amanhã você ser escravo na expressão, né, de submissão, de obediência, de pedir de joelho, de licença para tudo. E no dia seguinte não ser mais, fez uma diferença para essas pessoas, embora que tenham saído descalço, né, quase nus, sem trabalho, porque não lhes foi dado absolutamente nenhum nada, né, que pudesse caminhar com seus próprios pés. Então, para nós, esse 13 de maio, para nós,
de uma geração mais para cá, não tem nenhum significado que podemos celebrar. Essa essa fala de Naudete, ela é muito importante para a gente pensar essa questão mesmo do letramento, professora Rogéria, porque existe tempos em que a gente aprendia na escola, e aí o livro trazia muito forte, Princesa Isabel, acho que só não se chamava de santa porque não não Sim, era sobre religião aquilo ali, mas ao mesmo tempo era como se ela tivesse dado para a gente, um presente muito grande, um presente que é essa tal libertação. Do ponto de vista da lei, a senhora trabalha muito com essa coisa do direito, também milita aí nessa questão do direito. O que é que significou, o que é que significa essa Lei Áurea? Ok, primeiro eu queria dizer que 13 de maio hoje, 13 de maio ele tem que ser considerado como um dia de resistência, né. Então como a professora Inaldete disse, é como não, nós tivemos um apagamento. Só que, a abolição da escravatura tem 136 anos, mas isso a gente tem que contrapor com mais de 300 anos de escravidão. Então é muito forte ainda, né, hoje ainda é muito forte o colonialismo. Então nós não avançamos muito em relação a conquistas, a real liberdade para os negros. Os negros hoje, eles continuam, não a maioria, não a minoria, uma minoria conseguiu, né, participar dos espaços de poder, mas a maioria é periférica, nós não temos ainda espaço de poder, ou melhor dizendo, representatividade. E isso passa sim, Del, pelo letramento racial. Nós precisamos levar para as escolas, para as universidades, letramento racial e mostrar o que está por trás da Lei Áurea, que na verdade tinha motivação econômica para libertar esses negros com a chegada dos imigrantes, sobretudo italianos. E aí quando a professora Rogéria fala sobre 136 anos da época da abolição para hoje, com esses 300 anos de escravidão, a gente pensa que também podemos ter mais uns 500 anos pela frente de escravidão, né? É uma escravidão que se dá de outras formas, né? A gente hoje até pensa muito na estrutura da nossa cidade. Se a gente chega em alguns bairros, né, os bairros mais antigos do Recife, por exemplo, o que se dizem os mais caros, né, o que moram as pessoas com melhor poder aquisitivo, a gente vai encontrar casas com dependência de empregadas, né, casas que são feitas, foram construídas para pensar esse espaço para o negro, que ao mesmo tempo, não, é como se fosse da família, uma mas que senzala. existe. Então, assim, a senhora ainda vê hoje, nos tempos de hoje, esses sinais que a senhora traz para a gente dessa necessidade da nossa resistência nos tempos de Sim, é hoje. permanente, porque nós nunca deixamos de lutar, né. Quando fala nesse movimento negro atual, parece que só começou com nada, o escravizado nunca deixou de lutar. Daí tantos quilombos que a gente vai se for contar. Quantos quilombos existem no Brasil? Inúmeros, identificados, sabendo o que são, e outros que nem souberam o que eram, mas eles fugiram, hum, continuadamente foram feitos. Aquelas negras que ficavam vendendo eram veículos de comunicação, de estímulo, né, até voltava para a senzala, para Casa Grande, mas sabia que levava um recadozinho para aquele hoje pode ter uma ruaça em qualquer lugar, hoje a gente pode queimar o canavial, quer dizer, não houve acomodação, absolutamente, né, de uma grande maioria. Volto a dizer, os quilombos estão mostrando isso, né. Imagina vocês que 1695 destruíram Palmares, que já sabiam que há 100 anos ele existia. Então começou, nem bem o tal descobrimento aconteceu, uns anos depois os negros foram trazidos, né, porque os índios reagiram muito mais, ainda bem que os índios não cederam. E por não sei por que circunstância, aqueles navios chegaram na África, né, a gente sabe as circunstâncias, estavam atrás das especiarias. E, de repente, esse tráfico intenso
Mesmo no tráfico intenso, houve reação. E muitos fugiram, muitos morreram quando chegaram no Brasil. Muitos se enforcaram, né? Mulheres negras abortaram porque não queriam que seus filhos fossem escravos. Eu quero pegar essa fala sua sobre reações, as nossas reações enquanto povos escravizados, para a gente trazer no próximo bloco. Tá bom. E no próximo bloco, a gente traz também a reportagem de Rafael Negrão, ele que vai falar sobre a invisibilidade da luta do movimento negro na mídia. A gente volta já, é no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o 13 de maio e a invisibilidade de negros e negras no Brasil. A gente saiu do primeiro bloco falando sobre, e Naudete trazia a questão de como a gente resiste e como a gente resistimos, né? E ela é prova viva disso, ela resistiu tanto. E essa resistência tem muitos aspectos da sociedade que a gente não percebe também como instrumento, professora Rogéria. A gente tem aí várias, ou instrumentos mesmo de leis, de incentivos fiscais e outros incentivos que às vezes são criticados por uma população, a gente sabe muito bem quem é essa população, e que às vezes falta também da gente esse ir e defender isso, brigar com isso. Como é que você vê essa questão da resistência que Naudete traz e que a gente também sente como necessidade de sobrevivência nesse mundo tão... Eu acho importante, e aí eu traria como um símbolo da resistência a lei de cotas, né? A lei que está permitindo que estudantes negros e negras rompam com essa estrutura, né, da mãe que foi trabalhadora doméstica, da avó que foi trabalhadora doméstica. Então, eu escuto muito como professora universitária, professora, eu sou a primeira mulher da família que estou na graduação, então é uma honra muito grande, sabe, ensinar e fazer parte dessa nova história. Então, hoje eu olho a sala de aula e fico feliz com a heterogeneidade de etnia, de raça e de gênero dentro da sala E de que aula. pena, né? Que pena que hoje tem tantos discursos contra esses incentivos que tem Ainda. do governo ainda, né? E discursos mesmo com base mesmo, teóricos, que fazem discurso contra a própria lei de cota e outras leis, né? Sobre essa questão do apagamento, né? O apagamento da visibilidade mesmo, da nossa presença na sociedade, da necessidade de subsistirmos, a gente tem uma reportagem que fala sobre essa invisibilidade da luta racial dos negros na mídia. Vamos acompanhar a reportagem de Rafael Negrão. A Angola Comunicação tem 5 anos de existência. É uma agência formada por mulheres do Nordeste do Brasil que desenvolve trabalhos nas áreas de planejamento estratégico, criação de campanhas, editoração, design gráfico, assessoria de imprensa e produção de conteúdos para as redes sociais, entre outras atividades. Quem explica como surgiu a agência é a sua idealizadora, a jornalista Catarina de Angola. A Angola Comunicação é uma agência de comunicação que este ano, 2024, faz 5 anos. Temos uma equipe hoje formada por mulheres de vários estados aqui do Nordeste. E a Angola Comunicação surgiu muito da necessidade da minha experiência, que já vinha trabalhando com organizações não governamentais, mas aí que, enfim, os trabalhos foram chegando, eu fui consolidando também esse trabalho, e aí senti a importância da gente poder dividir também esse trabalho, trabalhar com outras pessoas, para poder que a gente pudesse alargar esse trabalho. E muito voltado para o campo das organizações sociais. Como eu já fui muito assessora dentro de algumas organizações, especialmente aqui de Pernambuco e do Nordeste, eu tive do outro lado, né? De sentir a necessidade, por vezes, de contratar um serviço de uma agência, de uma empresa de comunicação, e perceber que os profissionais, para atuarem nesse campo, por vezes, precisam de um pouco mais, não só de sensibilidade, mas de conhecimento mesmo de como funciona o campo desse campo social, de movimentos, das organizações sociais, e até também do alinhamento político, né? A jornalista e consultora Catarina de Angola revela ainda qual é o papel da agência no enfrentamento ao racismo e descreve os desafios de ser uma mulher negra empreendendo no mercado da comunicação. Mas a equipe que está ali no dia a dia, né, acompanhando o nosso trabalho, é uma equipe formada por mulheres, até por eu ser mulher no mercado de trabalho e sentir também os desafios que a gente enfrenta, né?
antes de entrar nessa questão antirracista, eu acho que Angola Comunicação entende a comunicação como direito humano. E acho que quando a gente tem esse princípio, a gente está aí olhando para os direitos humanos de forma geral, acreditando que a comunicação é um direito humano que também fortalece a luta por outros direitos. E, bom, eu sou uma mulher negra, né, uma profissional negra que estou aqui no Nordeste do Brasil, que me reconheço como uma mulher negra. Então, essa perspectiva antirracista, de reforço, né, à luta das pessoas negras, especialmente da Organização de Mulheres Negras, ela trilha, né, enfim, todo o caminho da Angola Comunicação. Eu falo que a gente tem a possibilidade, com a equipe de mulheres, o mais diversa possível do que são essas mulheres, porque não é porque nos colocamos como mulheres que somos todas iguais. Então, no campo dessa diversidade de mulheres, a gente coloca o nosso olhar, né, enfim, de profissionais do campo da comunicação, tendo a comunicação como direito humano como princípio. Por fim, Catarina deixa um recado para as mulheres negras que atuam ou desejam empreender. É muito desafiador ser empreendedora, né? E acho que esse termo ele ganhou tanta força nos últimos anos, mas a gente sabe que ele também ganhou força porque a gente tem um sucateamento das leis trabalhistas no Brasil nos últimos anos, né? Então, a gente pensar, então, que empreendedorismo é esse, né? Acho que mulheres negras, especialmente, sempre empreenderam, estou colocando aqui entre aspas essa perspectiva, porque né, se colocaram para poder ali, dos seus jeitos, produzir dinheiro, fazer dinheiro, né? Enfim, conquistar o mínimo para suas famílias. Mas, assim, pensando hoje, né? É muito desafiador empreender. A gente, por vezes, não aprende a empreender, assim, não tem uma formação para isso, de repente a gente bota a cara pela necessidade também, que é da gente fazer dinheiro. Então, eu acho que se hoje é uma pessoa que já tem um emprego, do ponto de vista mais regular, uma CLT, que ela começa a pensar sobre isso e ela vá se estruturando para poder organizar esse empreendimento, fazer umas coisas meio paralelas para poder não. Porque é isso, a gente tem que dar conta de tudo. Se ficar doente, como faz? Empreender significa, por vezes, trabalhar por produção, então não é fácil. Mas também, assim, se você puder focar em empreender algo que você gosta de fazer, que você gosta de trabalhar, isso é muito importante também para motivação e trocar com outras pessoas, com outras mulheres. E também tem uma série de programas hoje em dia que podem contribuir para o fortalecimento e estruturação do seu empreendimento. Vai estudar também sobre dinheiro, sobre gestão, porque tem a ver com isso também. Empreender não é só fazer o que a gente gosta, a gente hoje é de pessoas, com equipe, hoje é de fornecedores, né? Ou tem que ter contato com outros profissionais para poder fazer o trabalho ali rodar, seja no campo dos serviços ou no campo do comércio. E, enfim, conversar, ouvir, marcar um café com outras pessoas, não deixar de estudar nunca, que eu acho que é muito importante para a gente. E aí a gente tem hoje um cenário em que existe esse apagamento, né? Existe essa necessidade de, ó, se não for modinha, não tá na TV, se não for modinha, não tá no rádio, se não for modinha, não vai ter curtida no Instagram, nas redes sociais. Naudete, isso é de hoje, já é um problema já de antes? Como é que essa questão do movimento negro, quando ele quer ocupar esses espaços, esse espaço da mídia? A mídia é faca de dois gumes. Às vezes é positiva, às vezes negativa. Eu lembro que tinha muitos cantores, né, midiáticos naquela época. Eu tenho 78 anos, então a minha história é bem mais velha do que a sua. Eram chamados por Chocolate, Azulão. Pelé já é quase minha geração. Mas Elisete Cardoso, por exemplo, era chamada de mulata, Ângela Maria era saputi, né. Cores, o chocolate é escuro, né, azulão é quase negro. Então eram apelidos que você perdia seu nome, que é a coisa mais forte que a gente tem. O nome para mim é Inaudete Pinheiro de Andrade, como você fez. Seu nome completo. Eu acho isso muito bonito. Tem até uma pochete que manda a gente dizer: "Diga seu nome completo", porque para nós é muito importante. Lélia Gonçalves nos ensinou, nos alertou sobre isso. Negro tem nome e sobrenome. Então, esses cantores não tinham nomes próprios, era por apelidos. E um apelido que trazia muito para a questão da cor de sua pele, que não era orgulho para nós, né, porque não tem meu nome próprio.
que foi escolhido, mas não. E a necessidade de cantar, né, até financeira, deixava-se permanecer com esse nome. Aí, essas coisas que, assim, para a sociedade fica na sua imagem, né, pejorativa, é uma imagem negativa. Aquele cantor da Mangueira, como é o nome? Jamelão. Jamelão. O jamelão é um fruto de pele escura, né. Um homem daquela voz não tinha nome próprio, era Jamelão, é um apelido. Então isso é perverso. Quando nós recomeçamos o movimento negro, porque ele sempre existiu, em Getúlio Vargas acabou com isso, né, na década na época do plano, né, como é que chamou? Estado Novo. Sim. E Solano Trindade foi vítima desse cerceamento, né, de falação. E quando nós recomeçamos, aliás, quando Solano Trindade estava na década de 36, 38, 40, Frente Negra Brasileira em todo o Brasil, de repente Getúlio Vargas acabou com os movimentos sociais de um modo geral e o movimento negro também, né. Houve esse intervalo grande, salvo os clubes sociais com os clubes negros em Pernambuco, Lenhadores, Clube É, das Pais, né. e que essas pessoas que detêm a comunicação, que detêm esses espaços de fala, eles não vão. É difícil pensar que essa pessoa vá falar pela gente. Por isso que é importante, professor, a gente pensar mesmo nessa mudança de postura, na mudança de linguagem. A própria É, Djamila Ribeiro vai falar sobre. Não tem que ser só, eu não sou racista, a gente também tem que combater o racismo, assim, como é que a gente poderia pensar uma sociedade que se comunica também pensando nessa coisa do combate racial. E exatamente. trago o nome delas, né, estava pensando aqui, a Djamila Ribeiro, ela traz um manual antirracista. É, Então hoje nós temos que procurar, né, o letramento racial. O que que não se pode mais dizer, não se admite mais, né, o cabelo é crespo, tá, então não dá mais para utilizar estereótipos. Então o que a professora Inaldete trouxe foram, né, vejam, nós não lembramos o nome, nós vamos chamar e lembrar pelo que o estereótipo foi colocado é. naquela pessoa. E aí, então, no próximo bloco, a gente vai ter o Fala Povo, que é um quadro nosso, que o repórter Marcelo Dantas, ele foi para as ruas para saber do povo. Se o povo conhece os espaços da cidade, que tem figuras mesmo importantes para a nossa sociedade, o próprio Miró da Muribeca, Zumbi dos Palmares, né? A gente confere já no próximo bloco, o terceiro bloco do nosso programa. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nessa edição fala sobre o 13 de maio e a invisibilidade de negros e negras no Brasil. Agora a gente vai ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Marcelo Dantas. O período da escravidão no Brasil deixou profundas cicatrizes e feridas abertas até os dias de hoje. Um exemplo é o epistemicídio negro, uma junção de processos históricos e sociais que buscam negar e apagar o conhecimento e a cultura da população negra. Por exemplo, você já parou para pensar por que num país com tantos jogadores de futebol negros, os técnicos, na sua maioria, são brancos, ou ainda porque o nome de ruas e de avenidas pouco se referem à negritude brasileira? Por isso, a valorização dos saberes e histórias afro-brasileiras tem papel fundamental na construção e reconstrução do pensamento do país. Diante disso, o TVDH veio às ruas do Recife visitar as estátuas em homenagem a Miró da Muribeca, Naná Vasconcelos e Zumbi dos Palmares, perguntar se as pessoas conhecem essas importantes figuras. Eu nunca parei, né, para dar uma olhada. Realmente eu desconheço, não vou mentir. Aqui, essa daí realmente eu não conheço. Não sei. Mas você conhece Zumbi dos Palmares? Conheço sim. E você acha importante ter esses tipos de homenagem a figuras históricas
do Brasil e de Pernambuco nesses locais da cidade? Sim, sim, sem sombra de dúvida. É a forma de manter a história viva, né? É a história de um povo, principalmente. Eu acho muito importante esse tipo de homenagem também para a sociedade brasileira poder ter um autoconhecimento, sabe? Da história, da população negra e da sociedade no geral também. Eu acho bom porque é uma cultura que é bom para a cidade do Recife. Os pessoal passa, vê, elogia e tudo certo. Conheço sim Naná Vasconcelos, grande percussionista, que vem com os tambores artesanais e tal, grande referência da nossa cultura negra, né? Eu que não sou daqui de Recife, mas sou de Salvador, que tem muitos percussionistas também de referência bacana, então a gente sempre está inteirado, muito bacana, e fiquei tão feliz de vir aqui, que a gente veio para aqui em Recife fazer um show, e aí veio passear e eu vi essa estátua linda, que eu acho que lá em Salvador também, inclusive, tinha que ter uma do Negão do Samba, que é o grande criador do samba reggae, que é lá aquela batida do Olodum que vocês conhecem e tal. E lá no Pelourinho não tem uma estátua dessa. E aí a gente vê que existe pessoas que conhecem, de fato, personagens importantes da nossa história, e também pessoas que não conhecem personagens tão marcantes como o próprio Zumbi dos Palmares. Em 1900 quando é que 300 anos de Zumbi, estou perdendo a data, qual foi? 1995. 300 anos na morte de Zumbi, né? A morte gloriosa de Zumbi. Porque ele estava meitado, mas deram o tal do bandeirante, Domingos Jorge Velho, o matou, mas para nós foi ótimo ele ter morrido, porque ele ficou. Enquanto isso, o colonizador achava que pondo a cabeça dele na Praça Nossa Senhora do Carmo, aqui no Recife, os negros não iam mais se rebelar, porque sabiam que Zumbi era mortal, né? Foi o castigo para os negros escravizados. Deixar aquela imagem da cabeça aos abutres, né? Aliás, abutres do céu e da terra também. E nesses 300 anos da morte de Zumbi, houve uma celebração muito bonita aqui no Recife, na Praça Dantas Barreto, na Praça Nossa Senhora do Carmo, e foi posto duas estátuas. Uma pelo Estado veio, não se uniram, uma pelo Estado e uma pela Prefeitura. A do Estado desapareceu hoje, só tem a da Prefeitura. Pequena, né, que as pessoas passam lá, nem percebem que existe essa estátua, para ver a indiferença, né? Aí você chega da praça que tem Joaquim Nabuco enorme naquele cavalo, né? A diferença de projeção. Uma pessoa que colaborou com o abolicionismo, Joaquim Nabuco, né? Mas Zumbi dos Palmares, que tem uma história construída de libertação, né? Que libertou o seu povo exemplarmente, bem miudinha, que está lá, ninguém sabe quem está. Isso é a falta do letramento. É a falta do letramento, professora. E um letramento que a gente não é coincidência do destino, é projetado, né? É projetado pelo colonizador, é projetado pelos colonizador de políticos, de poucos anos atrás. E esse letramento hoje, aí a gente fala de Zumbi, lembra do 20 de novembro, a gente lembra de datas mais... hoje a gente traz com mais afago, com mais afetividade o movimento negro do que o próprio 13 de maio. Esse 13 de maio, a gente pode também dizer que é uma data que a gente pensa mais em luta do que em comemoração, professora? Como é que a gente pode... Sim, entendo que é mais luta, resistência, né, como eu falei, e da gente resistir, né? Quando a professora fala, olha, a estátua, o busto de Zumbi é pequeno e não nas escolas não dão o real valor da contribuição quem foi Zumbi de Palmares para a conquista da liberdade dos negros. Pelo contrário, a gente já encontra estátuas e monumentos dos algozes dos negros, né? Mas a gente está vendo cada vez mais movimentos
contras, como a gente teve, como a gente teve em São Paulo lá, né, protestando em relação ao monumento dos bandeirantes. É. Que eu acho que até deve ter, né? Fizeram uma história de qualquer modo. Mas e os outros também que fizeram sua história a seu modo? Por que não tem, né? Então, está em São Paulo estão projetando fazer várias estátuas de pessoas negras. Onde vão colocar essas estátuas? Quem são elas? Até pessoas negras que nem são de São Paulo, mas vão ser postas lá. Eu acho isso muito bom, porque aqui também tem estátua de quem não é pernambucano, né? Isso no Brasil todo. Assim, é uma questão que a gente pensa muito no futuro também, né? A gente, certo, vamos trazer essas imagens, trazer essas figuras que foram importantes para o movimento negro. E a sociedade tem espaço para que surjam novos zumbis? Será que a sociedade está dando espaço para que o jovem negro olhe e diga assim, olha, eu posso ser um zumbi dos Palmares? Eu posso ser... Será que a academia, professora, como é que... A gente tem leis, né? A gente está falando de uma lei áurea, né? A gente tem leis que traz esse espaço como possível para a juventude do futuro? Eu entendo que sim. Eu trago aqui a vereadora Marielle Franco. Marielle Franco foi É um símbolo. Um símbolo. E com a morte também. Pensavam que iam calar Marielle, Pelo mas a contrário, Marielle vem com força total. Cresceu muito Marielle depois da sua morte. Cresceu muito. E que era local, né? Era no Rio. E hoje é Brasil e além do Brasil. E ganhou e se tornou inspiração também para as novas gerações. Um assunto que a gente vai continuar falando, porque a gente vai ter que parar nesse bloco. Então, no próximo bloco, tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Renan Carneiro. É quando as nossas convidadas respondem uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre o 13 de maio e a invisibilidade de negros e negras no Brasil. Agora, Inaldete Pinheiro e Rogéria Gladys respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa com o quadro Educar para os Direitos Humanos. No dia 13 de maio, nós recordamos automaticamente da abolição da escravatura aqui no nosso país. Mas esse dia é marcado pela luta contra a vulnerabilidade e a miserabilidade que o povo negro ainda sofre no nosso país. Pensando nisso, convidamos Ilka Guedes, cofundadora do Observatório Feminista do Nordeste, para fazer uma pergunta para as nossas convidadas. Quais foram as condições de vida que ficaram a população negra após a abolição da escravatura? Queria saber se essa população adquiriu algum direito após a assinatura da abolição da escravatura e se as instituições públicas elas tiveram alguma responsabilidade sobre essa população, se elas tiveram alguma responsabilidade em garantir alguma condição de vida para a população negra. A gente agradece a Ilka Guedes, cofundadora do Observatório Feminista do Nordeste, pela pergunta. E aí eu passo, professora Rogéria, essa pergunta para a senhora responder aqui para a gente. Veja, as condições, né, que os negros ficaram após a abolição da escravidão, nós colocamos aí o surgimento das favelas, né, hoje chamada da periferia. Então, passa pela questão econômica, pela ocupação do espaço de poder, né? Quando eu digo espaço de poder, eu estou falando dos 3 poderes, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Nós não temos, né, negros e negras o suficiente para representar toda a população, que não é minoritária, tá? Então, assim, eu ainda vejo que precisamos avançar muito e políticas públicas vão melhorar essa situação. Políticas públicas vão melhorar e aí a gente conta também com exemplos, né, com figuras, com personagens que são tão fortes assim. Pensando um pouco nessas condições, Inaldete, como é que você se vê hoje como representante, como voz ativa desse movimento negro? Eu quero pegar um gancho com a professora Gleice. Os 3 poderes, né? Ironicamente, no executivo, legislativo e judiciário, não existe o interesse
de pensar essa questão, de repensar essa questão, né, em que o Brasil foi ficado, essa pobreza imensa que o Brasil, né, mantém, porque um país que tem tudo para ser rico é muito pobre, porque uma grande massa da população não usufrui desses direitos, né, não está aí no mercado do trabalho, não está contribuindo para a sua evolução, né. Essa reflexão ninguém faz, né, são as pessoas que poderiam fazer, não faz. Como é que deixou uma massa de uma população enorme sem condições de trabalho, né? Só deixou no trabalho mais inferiorizado, né, na cozinha, no campo, se é no campo é como capataz, infelizmente é isso que querem, parece, da gente. E assim, isso é muito forte, porque você tem um movimento que tiram as pessoas, tira os negros das suas vivências, das suas vidas, dos seus lares, e transforma-os em escravizados, e aí depois surge uma lei que diz assim: vocês estão livres, vão-se embora Se e virem. se virem. Assim, é um cenário muito caótico, professora. E hoje, né, eu vou trazer para hoje, o cenário continua precarizado. Se a gente coloca aí, né, um marcador, né, vamos colocar marcadores de gênero, raça, né, a questão do capital e da classe, né, o perfil do trabalhador hoje que é precarizado, ele é jovem, ele é negro e ele é periférico, e ele tem uma bicicleta e carrega uma mochila nas costas. Ele não é formalizado, ele está na grande massa dos trabalhadores precarizados. E isso porque a gente está falando, a gente está olhando para o nosso estado, para a nossa região e falando da nossa própria região. Porque se a gente for olhar para o país, a gente vai ter mais um elemento aí que é nordestino, né? Então, Sim. o nordestino também está nesse movimento de que é precarizado, de que é também escravizado. Olha, está muito ligado também à questão da cor da pele, né? A gente não pode fugir Sim, disso, sem né? dúvida. E é o primeiro atingido pela bala, né. E há quem diga que não, mas sim, a estatística não pode ser, por mais que ela queira, que o estatístico profissional queira dizer que não é verdade, mas está lá comprovando. A senhora hoje se sente segura? Ou a senhora, por exemplo, eu imagino que para vir estar com a gente aqui hoje, a senhora teve que se deslocar da sua casa para vir até aqui. A senhora se sente segura? Eu não tenho que ter medo não, sabe, pode acontecer, mas eu aprendi a me manter sem medo, senão eu não vivo, né, não posso também viver de medo. Mas eu tenho um filho, né, um filho rapaz, já de 38 anos, e quando ele saiu eu tinha muito medo, porque era um adolescente, depois um jovem, né, e qualquer momento eu tinha assim, quando ele virava a maçaneta de casa, quando chegava, que alívio à noite, meu filho voltou para casa, porque todas as mães negras e pais negros, essa apreensão é permanente. E a gente, com todos esses sentimentos, a gente é aconselhado a se agarrar em uma lei que foi feita lá em 1888, que a gente sabe que não é suficiente para tanta violência que a gente sofre hoje. Mas, professora Rogéria, calme, Naldete, calme, que essa discussão a gente fala no próximo bloco. Depois do intervalo, então, temos o 5º e último bloco dessa edição do TV Direitos Humanos, que fala sobre o racismo nessa data, representando essa data da libertação dos escravos, mas que também tem muitos pormenores. A gente volta já. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre 13 de maio e a invisibilidade de negros e negras no Brasil. Para isso, contamos com a presença da professora Rogéria Gleides e também da escritora Inaldete Pinheiro, uma das fundadoras do movimento negro aqui do Recife. Professora Rogéria, uma outra arma, né? A gente falava sobre a lei em que nos aconselham a se apegar a essa lei e se considerar libertos, né? Se considerar donos da liberdade. Mas a gente sabe que está muito longe da realidade. Mas a leitura,
o estudo, o ler histórias, o aprender com a literatura é muito importante. A senhora teria alguma dica para a gente, alguma... Sim, a educação, eu acho que é uma via, é um caminho para superar e mudarmos, modificarmos, ressignificarmos, né, o cenário atual. E eu tenho uma pergunta para a Inaudete, que eu queria saber, né, a inspiração, né? Qual foi a inspiração do livro Uma Aventura do Velho Baobá? Bom, tem uma história anterior até chegar a esse livro. Quando nós começamos o movimento negro em 1979, já era ano de vários. A década de 70 já existiam movimentos contra a ditadura militar, né? Que, aliás, sempre esteve, mas já estava começando bater da panela, os movimentos das donas de casa, o movimento das mulheres, aí chega também o movimento negro. E em 78, Rio, São Paulo, Bahia, explodiu o movimento negro e aqui em Recife nós conseguimos começar, três amigos, Silvio Ferreira, Irene Souza e eu, começamos a convidar pessoas para se reunir. A primeira reunião foi na minha casa. Eu morava aqui na Fernandes Vieira, bairro da Boa Vista, aqui no Recife, e passamos algumas reuniões nessa pequena sala, depois fomos para o DCE da Universidade Federal. Lá foi juntando mais gente. E uma das companheiras, chamada Lúcia dos Prazeres, disse que ela tinha uma sala de aula, professora, disse que as crianças, que mesmo as que eram de candomblé, não diziam que eram, né? Que eram de candomblé, tampouco diziam que eram negras. Aí veio, na época, ninguém chamava de letramento, não. Né? A gente muda de categorias, né? Todo ano tem uma mudança de categorias, várias. E foi aí que eu pensei, eu sei escrever, eu gosto de escrever, já fazia poemas, eu fazia muitas cartas, assim, eu gosto de escrever, então vou escrever para crianças. É uma forma de contar. E, ao mesmo tempo que eu queria escrever, eu comecei a pesquisar muito, muito, porque eu também não sabia de muita coisa, eu como muitos companheiros que estavam nos reunidos, porque nós não fomos ensinados, né? Nós não sabíamos uma história como tinha sido. Ninguém sabia de Zumbi, né? Que história de Quilombo, ninguém sabia. 79, um dia desse. Mas com isso eu fui melhorando o meu conhecimento e fui escrevendo automaticamente, um auxiliando o outro. Eu ficando mais letrada e passando a escrita. Enfim, maracatu, tudo que significava a cultura negra, eu queria escrever. A gente estava conversando com a senhora e a senhora falou sobre a história de que, tipo, por que a gente tem tanta aversão a essa Ao figura nome do macaco? ao insulto que nós somos macacos. Isso me preocupa, porque Darwin também fez parte de minha leitura, né? Charles Darwin. E numa dessas leituras do livro dele, quando ele foi dizer que a origem da humanidade saiu lá da África, né? Aí uma mulher lá na grande mesa na Inglaterra, né, disse, por favor, Darwin, não diga isso não, porque ninguém quer ser macaco, né? E a pessoa que tem o QI mais próximo do nosso, o animal que tem o QI mais próximo do nosso, super inteligente. E porque a gente hoje se recusa, porque foi aproveitado disso para insultar, né? É um animal que anda de 4, corpulento, né? Avantajado. Não é uma girafa que é esbelta, que é bonita, né? Atraente. E que luta em grupo, né? E luta em companhia dos seus, né, professora? A indicação é minha, eu estou lendo esse livro, Macacos, do Cleiton Nascimento. Na verdade, esse livro ele saiu de uma peça
Então, o Cleiton, Uhum. ele, na peça, ele retrata o que ele viveu, né? Sentiu na pele o racismo na Avenida Paulista, quando ele foi assaltado, né? E como ele é negro, os assaltantes, na hora, né, para se safarem, disseram que ele que Ele que tinha sido inverteu. o assaltante. E olha aí a invisibilidade, a população foi agredi-lo. Quem saiu agredido, quem saiu Foi o machucado, assaltado. como o bandido foi o assaltado. E desse fato que não é difícil, nós tivemos recentemente, né, no sul do país, um homem branco e um homem negro, e quem tinha agredido o homem negro era o homem branco, mas quando a polícia chegou, levou o homem negro. Então, assim, é a minha Essa é a dica de história. leitura. Gente, infelizmente, o nosso programa ele já vai se encaminhando para o seu final. E eu queria deixar uma pergunta para vocês responder mesmo já em forma de despedida do nosso programa, que tem uma música muito bonita que fala sobre a tal liberdade. E eu queria perguntar, pensando mesmo no 13 de maio, né? A gente tem muita coisa para lutar, e essa data também é um pontapé para a gente, né? Não pode também descartá-la totalmente. Sim. E aí eu queria perguntar para a senhora, deixar já essa pergunta em forma de agradecimento e de despedida do nosso programa, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É o nome da música, a frase da música. É usá-la, com autoestima saindo por todos os poros, não é? Sem esquecer de estar atualizado, né, de se informar, procurar o letramento que nós temos todo dia que está com ele atualizado, não é? E ir para frente. Leia o Baobá, que faz parte da nossa história, viu? Esse livro está bem querido. Professora Rogéria, o que é que a gente vai fazer com essa tal liberdade? Eu costumo dizer, como professora, ser paradigma, ser modelo, né? É uma responsabilidade muito grande enquanto professora de universidade, né? Ser fonte de inspiração para alunos e alunas, sobretudo alunas e alunos negros. Isso é liberdade. Obrigado a vocês por participarem desse programa. A gente Eu fica que muito feliz com a agradeço. presença, Inaldete, professora Muito Rogéria. obrigada, foi uma honra. Foi uma honra. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões, anota aí, @programa tvdh.unicap. Também estamos no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap, Cátedra Dom Helder Câmara. Lá você encontra outros programas, outras edições aqui da nossa programação, sempre com temas de direitos humanos. Agradecemos pela companhia, até a próxima.